Então, cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Convido a todos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Leamos o versículo do 3 ao versículo 10. Eu desejo nessa noite falar sobre família, bênção para toda a vida. Se não der certo, vai trocar, porque ele está apagado. Família, bênção para toda a vida. Vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 1, versículo do 3 ao versículo 10. Diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Oremos. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa e poderosa da tua palavra. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, mexe conosco, fala conosco, ó Deus, que nós possamos ser impactados, ó Deus, pela tua palavra, pelo poder que há nela, ó Deus. Me usa como instrumento teu em tuas mãos, Senhor. Fala conosco, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Podeis sentar? Surge uma ideia, pelo menos aqui na nossa comunidade, em Maracanaú, de as pessoas serem crentes por algum tempo, para resolver alguma situação na vida, não é? Às vezes, um casal com conflito ao ponto de se separarem, descobrem que se amam, mas não conseguem ter um relacionamento de amizade, de amor, não conseguem conversar. E, de repente, descobrem que o Evangelho, que a Bíblia, pode unir e restaurar o lar. Problemas de droga com um membro da família, um adolescente, procuram igreja evangélica para que aquele membro da família seja restaurado, liberto da droga. Tudo bem, nada contra isso. O que me intriga é porque a forma como o Evangelho é ministrado ou anunciado é apenas para resolver esse problema, o problema específico do conflito, da dificuldade. E vamos supor, quando alguns casais conseguem restaurar o seu lar, a harmonia no lar, aí de repente não precisam do Evangelho, porque o seu problema foi solucionado. Quando o jovem consegue a sua independência, desintoxica, volta a viver uma vida normal, não é?
então se afasta do Evangelho. Se não precisa, então o Evangelho serve como autoajuda, para resolver uma causa, um problema, o Deus das causas impossíveis, e termina resolvendo as causas, mas as pessoas continuam sem Deus, sem paz e sem salvação. Vejam, amados, que quando Jesus curava, ele curava muitas pessoas. Ele curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, não é? Então eu tomo aqui a liberdade de dizer que aquele foi aquele que disse: olha, eu quero ser liberto ou curado dessa doença, mas eu quero não só da doença, mas eu quero mudar de vida. Eu quero que Cristo transforme a minha vida. Por isso que eu, pensando que a família é uma bênção para toda a vida, não só para uma situação da vida, não é? A família de Deus. Agora vamos ter essa visão da família de Deus. Se nós vamos falar assim, a família do Israel de Deus, a família batista, a família evangélica do povo cearense, a família dos batistas no Brasil e a sua família em particular. Agora Jesus, ele tem a sua família e quer congregar essa família, juntar os números dos salvos, porque quando ele vier buscar a sua família, sua igreja, eu creio que nenhum se perderá, nenhum daqueles que o Senhor escolheu se perderá. Eu quero chamar a atenção, quando Paulo escreve a essa comunidade, ao povo de Éfeso, ele fala sobre algumas questões que nós precisamos observar como família de Deus. Ele diz todas as bênçãos. Então, como eu falei na minha introdução, não é apenas a questão da restauração do lar, dos filhos, das finanças em casa, do desemprego, não, é em qualquer dimensão, porque todas as bênçãos, toda sorte de bênção, não é? Deus quer abençoar de uma forma espiritual. Aí ele especifica uma coisa que nós devemos prestar bem atenção e valorizar muito, quando ele diz, nos lugares celestiais, em Cristo. Já pensou, irmãos? Isso aqui é uma palavra minha, eu acho que eu não li isso em canto nenhum, mas algumas coisas vêm fluindo aqui na minha mente, e eu creio que é um pouco do céu aqui na terra, sabe? Você viver um pouquinho do que há de nos esperar na glória, aqui na terra. Você sentir a presença de Deus, sentir a necessidade dEle, você sentir o desejo de ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo de Deus, e valorizar isso, sabe? Você colocar o seu pé no céu, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque onde há a presença de Deus, a coisa não fica do mesmo jeito. Aí você está na igreja, aí a sua vida não vai mudar nada, não tem nem perigo, ela vai mudar, vai receber uma transformação. Assim você deixa o Espírito de Deus trabalhar em sua vida e falar com você, assim haja obediência. Pode ser que haja perdas de amigos, perdas de algumas coisas que você achava muito valiosa e para Deus não tem tanta importância assim. Pode ser que haja perda financeira, pode ser que você perca muitas amizades que você não queria perder, mas você tem essa escolha.
de estar em Cristo Jesus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, não é? Agora, infelizmente, o Evangelho é apresentado como um livro de autoajuda. E isso não é uma verdade. O Evangelho é para a vida toda. Ele diz em seus ensinamentos: ele elegeu antes da fundação do mundo. Ora, na onisciência de Deus, ele elege aquele que irá viver para a glória dele. Ele nos predestinou como filho de adoção. Interessante que quando vai se adotar uma criança, os pais, eles têm que fazer toda uma preparação. Além de preparar a documentação, tem um lado humano, espiritual, aquelas visitas preliminares, não é? Você passar, os pais, o casal vai lá e passa algumas horas com a criança, leva alguns finais de semana até que o juiz autorize a adoção definitiva. Nós somos filhos por adoção, por intermédio de Cristo. Então, todo esse processo, essa documentação, todo os preparativos para o Senhor nos receber como da família dele, tem a homologação de Cristo. Jesus Cristo, ele é quem nos comprou, nos predestinou para sermos da família de Deus. Já pensou nisso? Jesus, ele nos elegeu e nos predestinou. Agora é o seguinte: ora, se Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição, tem quem acredite e quem defenda com muita veemência que algumas pessoas nasceram para ir para o inferno, outras para ir para o céu, sem ter chance nenhuma de serem salvas pelo Evangelho de Cristo, não é? Eu não creio nisso. O que eu creio é o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, que todas as pessoas que se convertem, é o primeiro versículo que decoram, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que crê está predestinado a ir morar no céu. Aquele que não crê está predestinado a ir morar no inferno. É isso que a Bíblia diz. Então nós precisamos aceitar a Jesus, a mensagem de Cristo, aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim nós seremos selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz isso. Então a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 43, Jesus, vem um mercenário, vocês acreditam nele, vocês aceitam a ele, a mensagem dele, o ensino dele, e eu venho e vocês não me aceitam, não é? Então nós precisamos aceitar a mensagem de salvação de Jesus Cristo, não só a cura, a libertação, a regeneração, a autoconfiança, porque isso o Senhor faz, independente se a pessoa vai aceitar ou não a mensagem dele, porque o Senhor é misericordioso, ama todas as pessoas. Ele não faz uma troca, olha, eu vou te curar, mas só se tu ficar na igreja, me aceitar e for um líder, não é? Negativo. As pessoas se humilham e
se entregam, juram amor eterno, e quando são curadas, parece que esquecem de tudo. Eu, quando era adolescente, morei ali na rua Francisco Sá com o Dr. Temberge, bem na esquina, e nós ficávamos olhando para a esquina, porque nós sabíamos que todo sábado acontecia um acidente ali, todo sábado, era certo, 2 acidentes. Nós ficávamos esperando horas e horas. Nós éramos 6 lá em casa, nós somos 6, agora está tudo espalhado pelo esse Brasilzão, né? Não morreu nenhum ainda, mas todo mundo dentro de casa, fazendo zoada, e a gente ficava lá esperando, horas e horas, esperando, botava uma cadeira e ficava de joelho, e de repente o carro batia, pá, pá, aquela pancadaria, isso é a gente sanguentada dentro do carro, chorando e pedindo a Deus, desesperado, jurando fidelidade e com aquele desespero todo. E nós víamos as pessoas quando estão com dificuldade, como juram amor a Deus, como pedem o socorro do Senhor. Então nós, irmãos, com relação à nossa vida espiritual, nós temos que estar aqui como desesperados, pedindo o socorro de Deus, para que Ele nos abençoe. E nós, quando aceitamos a fé em Cristo, nós temos que pedir pelas outras pessoas, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho da salvação de Cristo. O Evangelho existe uma finalidade. Versículo 6, ele diz assim: para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então, o Evangelho não é o Evangelho por ser o Evangelho. Aí existem alguns grupos do Facebook, WhatsApp, os defensores do Evangelho, né? Os defensores da doutrina verdadeira, né? Os seguidores verdadeiros de Cristo. Aí começam, sabe, como se o Evangelho precisasse de alguém para defender, para ser aquele escudo humano para ninguém atacar o Evangelho. O Evangelho, ele se defende por si mesmo, porque o Evangelho de Cristo é a palavra de Deus. E assim, uma pergunta que sempre se faz quando uma pessoa se converte é essa, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Algumas pessoas que não sabem responder, né? Digo, vixe, como é que é esse negócio? Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Aí você diz assim, não, ela é a palavra de Deus. Aí eu vou lá, né, no Evangelho de Mateus e vou ler aquele versículo que diz assim: e disse o diabo, lança de daqui para baixo, isso é a palavra de Deus? Vixe, aí a pessoa fica com confuso, né? Não, para que você não fique confuso, o Evangelho é a palavra de Deus. Nós temos que observar a mensagem que ela traz, o ensinamento que ela traz, não é? O Evangelho e toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, aponta para Cristo, o Messias, o Salvador. Ele não veio apenas para resolver uma situação da vida, mas Ele veio para te dar vida, para nos dar vida e para nós sermos bênção em toda a nossa vida. A finalidade é de sermos da família de Deus. Então, pessoas que têm uma característica de Cristo, que se identifiquem com Ele, que vivam para o louvor e a glória dEle. Aí você já pensou? Uma pessoa que se diz de Cristo, mas não apresenta nada, sabe, não dá testemunho de Cristo, suas atitudes são totalmente contraditórias aos ensinamentos de Cristo, aos preceitos de Cristo, diz que crê em Cristo, mas negam com as obras que fazem. A Bíblia diz claramente, Jesus dizendo, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então, existe uma finalidade, e essa finalidade era para sermos louvor
e a glória da sua graça, e graça é favor imerecido. Nós não merecíamos tamanha sorte, tamanha bênção de morarmos na cidade santa, e o Senhor faz isso. Ele quer tirar a culpa e nos limpar, nos purificar e nos dar a vida eterna. Para isso, irmãos, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico nas escrituras sagradas, porque julgamos nela ter a vida eterna. Não podemos ser reprovados naquilo que nós aprovamos. Ora, se eu aprovo ser um servo de Deus e sou reprovado pelas minhas atitudes, não pode ser assim. Então a palavra de Deus no versículo 8 diz assim: que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ora, a sabedoria é diferente do conhecimento. Conhecimento é você conhecer certas coisas e saber detalhes delas e saber explicar a finalidade daquilo. No nosso caso, conhecimento do Evangelho. Aí você vai falar sobre família, sobre o papel dos filhos no lar, o papel do solteiro na igreja, o papel do casado na igreja, da mulher, do homem, o papel do marido no lar, o papel da mulher em casa na igreja. Então a gente vai ter conhecimento disso, vai saber explicar e vai saber viver. Mas adianta só ter um conhecimento e de repente você sabe falar, ter um discurso fervoroso, saber manejar bem as palavras e até convencer umas pessoas, mas na sua realidade, na sua prática você é reprovado, então você não tem sabedoria. O conhecimento tem que vir agregado com a sabedoria. No nosso caso, alguns profissionais de empresas, algum técnico de algumas máquinas que sabe manusear as máquinas, tem a sabedoria de mexer com aquele equipamento, mas quando sai dali, então nós não podemos ser assim. Um fulano é um ótimo diácono, mas é um péssimo marido, né? Rapaz, pessoa canta muito bem, mas é um filho que não obedece os pais, não dá a mínima, não é? Rapaz, aí pensa num vô legal, mas pensa num cara chato com pastor na igreja. Não. Como foi dito a princípio, tem que ser em todas as dimensões, todas as áreas da vida. Nós temos que buscar o conhecimento e ter sabedoria e ser prudente. Ser prudente é ser diligente, ter cuidado, ser observador, saber usar até o tom de voz na hora certa. Às vezes você diz uma frase até de uma forma boa, mas você usa um tom ríspido, um tom agressivo, faz expressão facial de agressividade, de ofensa. Fosse assim, não tinha as carinhas, né? As carinhas do WhatsApp, né? Você bota as carinhas chorando, rindo, triste, ri, chega, chora, não é isso? Fica com a cara vermelha, zangada. Fosse assim, não existia. Então o nosso corpo também fala. Ser prudente. Mas você só vai ter prudência se você tiver uma sabedoria. No nosso caso, nós somos da família de Deus. Aí temos que ser mais observadores ainda. A Bíblia continua dizendo, descobrindo o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo. Então é segundo a aprovação de Deus, segundo aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele recomenda,
aquilo que Ele autoriza. Então, quando Deus dá autorização, quando nós praticamos as coisas, tem a aceitação dEle. Não é a minha aceitação para Ele. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Do seu jeito não interessa. Caim foi oferecer sacrifício e adoração dele do jeito dele. Vamos supor que Caim ofereceu aquele sacrifício com toda a dedicação do mundo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele foi lá e ofereceu. Mas eu estou dizendo que ele teve um coração muito grato. Tirou o que ele tinha de melhor da terra, fez aquela mesa de fruta, de legume, e fez aquele desenho do abacaxi com coqueira e botou as uvas, não é? Tem gente que desenha uma mesa de fruta que fica uma coisa mais linda. Eu já ensinei a irmã Sara a fazer isso, e a irmã Isabel também, ela faz bem direitinho essas coisas, que eu ensinando as coisas, pega a melancia, né? Aí faz aquele desenho com a fruta. Vamos dizer que Caim fez aquilo. Mas só que diz assim: Caim, eu não pedi isso, não te pedi isso. O sacrifício tinha que ser derramamento de sangue e matar um animal e sacrificar aquilo do jeito que eu pedi. Então não é do jeito que a gente quer, é Deus que quer. É Deus quem determina. Sabe, irmão, fico chateado com essas mensagens desses pastores no rádio. Alguns quando falam baboseira. Agora piorou as coisas para eles, viu? Porque antigamente era um copo d'água em cima da televisão. Agora a televisão de LED, como é que vai botar copo d'água lá em cima? De fininha, né? Ficou ruim, viu? Ficou ruim para eles essa tecnologia nova. Aí ora e digo: agora beba um copo d'água aí. O que você achou agora? Uma baboseira tão grande, né? Mas as pessoas gostam disso, né? Quem determina só Deus. Então está determinado na Bíblia que a família de Deus tem a proteção dele. Mas nós temos regras estabelecida pelo próprio Deus. Nós temos que obedecer os limites. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 17, ele fala dessas regras, né? Está bem pertinho aqui, ó. Só virou outra página que diz aqui, ó. Capítulo 6 e versículo 16, diz assim, de verso 16: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Deus estabeleceu regras, princípios, e esses princípios não nos oprimem, não nos machucam, eles não são enfadonhos, eles não são monótonos, não são coisas que a gente comece a ficar zangado, porque não, muito pelo contrário, ele traz prazer e vida e satisfação, alegria, ele nos dá vida. Beneplácito significa isso, a aprovação de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor e tomamos consciência que somos membros desta grande família e que somos uma célula dentro do corpo de Cristo, e que o cabeça, quem comanda, quem dirige, quem controla é o próprio Cristo, o Salvador. Sabe, irmãos, é bênção para toda a vida. Não queira resolver só uma situação, não. Resolva a sua vida. Mude de direção. Quantas pessoas visitam as igrejas evangélicas pensando realmente nisso, de resolver aquela situação, mas Deus tem muito mais daquilo que nós pensamos para nos dar. Conheci um cidadão que ele foi para a igreja porque ele foi levar a família dele que veio lá do sul, que é crente. Aí ele foi apenas o guia, levou para a igreja, teve que assistir o culto porque foi levar a família que veio do sul. Ele participou do culto e viu aquilo e disse: meu Deus, o que é isso?
Esse povo adora um Deus e não estão vendo nada dentro da igreja. E todas as pessoas, como elas cantam, como essas pessoas adoram esse Deus, onde está Ele? Aí foi o que ele fez. Eu digo, eu quero esse Deus. Olha, irmãos, já pensou? Aí a pessoa diz, não, eu vim porque eu vim trazer o Espírito Santo é quem providencia. O Espírito Santo, ele nos conduz à presença dele. Nenhum de nós vamos ser tomado por inocente. Então finalizo com o versículo 10. O versículo 10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Pastor José Cláudio Nunes de Carvalho, nosso saudoso pastor aqui, quando éramos congregação, ele se referia muito aos congregados, agregados, e ele dizia outras coisas dos gregados aí, não era, irmã Vera? Ele dizia os congregados, agregados e os membros. E Deus, Ele quer realmente assim congregar as pessoas, congregar no mesmo lugar, tanto aquelas que já partiram, tanto aquelas que irão partir, tanto aqueles que no dia da vida do Senhor estarão em vida, mas tornaremos a nos encontrar com o Senhor, não é? Tornaremos a cantar o hino da vitória, e você é convocado para isso, convidado. O Senhor te elegeu e te predestinou para que você tome essa decisão. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o versículo 32, ele diz que aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele diz que confessará diante de Deus e dos anjos que estão no céu. Confesse o nome de Cristo nessa noite. Nós iremos adorar o Senhor com um cântico enquanto a igreja ora. E se você entendeu, geralmente o que dificulta uma pessoa aceitar Cristo é dizer assim, eu não vou conseguir. Ninguém consegue. Ninguém consegue. E não vou conseguir ser fiel ao ponto de agradar a Deus. Eu acho que você for, eu vou porque eu vou conseguir Jesus, né? Não, eu vou porque o Senhor é misericordioso, Ele vai te aceitar e Ele vai transformar a tua vida, vai te dar paz e Ele quer te salvar. Saiba disso. Tem alguém para Cristo? Vai se levantando ali o irmão da irmã Vera e a sua esposa. Amém? Vamos adorar o Senhor.
aqui nesse conjunto faz muito tempo, 140. Pelos anos 90, nós participamos de um culto campal e 2 adolescentes aceitaram a Cristo. O irmão que estava pregando, ele pegou e disse assim: você está disposto a deixar de jogar bilha, deixar de soltar raia, deixar de ir para a praia? Digo, Jesus! Os meninos aceitaram a Cristo, ele disse logo, jogou um bocado de bomba nas crianças. Ora, se elas estavam ali no campo, eu estou falando isso porque esse casal, Paulo e Samara, acertei, estão nessa noite aceitando a Cristo como Salvador, é isso? Amém? Vou convidar a igreja a se colocar em pé. Paulo é irmão da irmã Vera, certo? Nós nos comprometemos agora a orar por eles. Aí o que é que a Bíblia diz? Que uma pessoa, quando aceita Cristo, tem que ser criado no leite racional, assim como um bebê vai mamando só com leite, assim como está minha netinha Ana, né? Assim como está o Adrian, acertei o nome? Né? Só na mama, aí depois o mingau, aí depois o leite mais forte, aí depois a verdura, e assim é que vai, o alimento vai crescendo conforme eles se alimentam nas escrituras sagradas, e nós nos comprometemos em ajudar os irmãos, não é? Em abençoar. Agora, vai depender muito de vocês, em nome de Jesus, não é? Querer crescer. Então vamos orar por esse casal. Ó Deus querido, está aí Paulo e Samara. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos, ó Pai, agora, porque eu creio, ó Deus, na tua palavra, e ela nos diz, nos garante que há uma alegria muito, muito grande no céu, incomparável sobre a face da terra, por uma só pessoa que te aceita, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa para que nós possamos, Pai, ser bênção na vida desse casal. Nós, Primeira Igreja Batista em Maracanaú, que nós possamos, ó Deus, ser abençoado também por eles, ó Deus, que nós possamos caminhar junto, ó Deus, tendo, ó Deus, a tua sombra e sentindo também, Senhor, o teu calor quando for necessário. Pois é em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e que nós confiamos. Amém e amém.